Olá, galera, meus amores e minhas amoras, tia Gisele aqui de novo, como sempre, né, com vocês, porque não podemos parar. Hoje nós vamos abrir a nossa apostila Eleva lá na página 91, tá? 91, todo mundo batia aí na página 91. Nessa página hoje nós vamos trabalhar com RR, vamos trabalhar com um poema de José Paulo Paes, e vamos fazer uma comparação desse poema com a fábula A Cigarra e a Formiga. Então vamos lá com a tia. Na página 91 nós temos assim: a seguir, conheça o poema de José Paulo Paes, que faz referência à fábula A Cigarra e a Formiga. Contudo, ele foi escrito sem algumas letras R. Observe, olha só, aqui a tia colocou o poema nesse cartaz para vocês, para te explicar. Mas é claro, né? Se aí já vai pedir para vocês completarem as palavras com R ou RR, eu também não iria escrever o texto aqui com as palavrinhas todas escritas, porque eu ia estar dando uma cola para vocês. E eu não estou aqui para dar cola para vocês, né? Então eu coloquei o texto aqui no nosso cartaz do mesmo jeitinho que está no livro de vocês. Então vamos lá, vamos fazer a leitura, começando pelo título. Nós sabemos aqui que os espaços, né, esses traços, nós chamamos de lacunas, os espaços em brancos que vocês vão completar com R ou RR. Nós vamos fazer a leitura da palavra corretamente. Você que na hora de fazer a atividade vai ter que descobrir se a palavra vai ser escrita com um R ou com dois R's. Então vamos lá. Sem barra. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Então aqui nós temos esse texto aqui, um poema do autor José Paulo Paes, que está fazendo referência à fábula Cigarra e as Formigas, que nós já estamos trabalhando, né, ao longo aí da semana, das últimas aulas. Só que aí agora, o que eu quero ver com vocês aqui? O autor, o José Paulo Paes, ele escreveu o texto dele do modo dele, do jeito dele, né? Dando a versão dele. Ele fez uma nova versão aí da fábula. Lá na fábula do Esopo, nós vimos que ele fala, né, que a cigarra lá é caracterizada como preguiçosa, né? Que ela não se deu ao trabalho de juntar grãos para ter uma vida melhor mais à frente, porque era um inverno rigoroso que vinha à frente e ela não se preparou. Assim como nós sabemos que os animais nas fábulas representam as nossas atitudes de seres humanos, e nós sabemos, né, que muitas vezes nós somos preguiçosos, que existem muitas pessoas preguiçosas. E lá o autor quis retratar isso, quis mostrar pra gente isso, esse ensinamento, que às vezes a preguiça, ela atrapalha a nossa vida, né? Ela não deixa a gente fazer conquistas, crescer, a gente se acomoda, correto? Ele quis passar aquela visão. Já o José Paulo Paes aqui, além de fazer o texto na formatação aqui, fazendo uma estrutura diferente da fábula, ele também manda para nós uma mensagem diferente. Ele traz pra gente a história com uma outra visão, com uma outra mensagem. E isso nós vamos ver aqui agora. Por exemplo, olha, aqui nós dizemos que ele trouxe para nós o texto na forma de um poema. Ele não trouxe, como nós vimos anteriormente, quando vocês recortaram e organizaram, ele não trouxe com uma estrutura de parágrafos, que você preenche a linha todinha e quando não cabe, você volta para o cantinho e fica lá usando a pontuação. Não, ele quis fazer de forma diferente. Ele não quis fazer no formato, lá na estrutura de prosa organizada em parágrafos. Ele quis fazer na forma de poema.
Mas qual é essa estrutura do poema? O poema, olha só, cada linha, nós chamamos de verso. E lembra que teve uma aula que a tia falou que esse mesmo poeta, foi o José Paulo Paes que escreveu um texto falando sobre a diferença da prosa e do poema. E lembra que eu falei que lá no texto dele ele vem dizendo para nós que o poema é como o pêndulo de um relógio de parede de antigamente, que fica, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, marcando ali assim. É como acontece com o poema. Os versos, ó, ele não vem preenchendo tudo, como a prosa faz com os parágrafos, né? Aqui, se fosse em prosa, eu iria, ó, preencher tudo isso aqui. E quando não coubesse aqui, eu ia voltar aqui pro cantinho para dar continuidade. Igual um trem, quando vai seguindo, né, lá nos trilhos. Já o poema, não. Vai e volta, vai e volta. Então, cada linha do poema nós chamamos de verso. Então aqui, ó, eu tenho um verso aqui, eu tenho outro verso aqui, outro verso aqui, outro verso, outro, e outro, e outro, e mais 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 outro. Cada linha dessa aqui é um verso, tá? E existem os conjuntinhos de verso. Olha só aqui, olha. Enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. Aqui eu tenho um grupinho de versos. Esse grupinho de versos aqui, olha, eu vou chamar de estrofe. Eu tenho uma estrofe e vou dar continuidade. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Aqui, olha, eu tenho outro conjuntinho de versos. Então, aqui eu tenho mais uma estrofe. Vamos para a próxima. Mas sem a cantiga da cigarra que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Aqui eu tenho outro conjuntinho de versos, que é uma estrofe. Então, galerinha, quantas estrofes eu tenho aqui? Uma, duas, três. Três estrofes. Ai, tia, mas a segunda estrofe aí, ela só tem 2 versos. Sim, ela só tem 2 versos, porque o autor, né, o José Paulo Paes, ele quis fazer desta forma. Está errado? Claro que não. Aqui ele usou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 versos na primeira estrofe. 1, 2 na segunda estrofe. E 1, 2, 3, 4, 5 versos na terceira estrofe. Ele organizou dessa forma, ok? Então, a estrutura aqui é em poema. Nós temos os versos, cada linha e cada conjuntinho de versos formando uma estrofe. E nós também temos aqui no poema rimas, tá? Tia, é obrigatório ter rimas em todos os poemas? Não, você vai encontrar poemas sem rimas, mas muitos trazem as rimas. E as rimas são os sons semelhantes das palavras, tá? E é gostoso quando você lê um poema assim com rimas, por quê? Porque vai trazendo ritmo, vai ficando gostoso da gente ouvir e até mesmo de decorar. Então, olha só, enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. Ó, formigueiro inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Olha aqui, gente, cantiga, fadiga, formiga, veio trazendo a rima. Tá? Então já vimos que nesse texto, nesse poema, o autor já fez de uma forma diferente da fábula de Esopo, né? A estrutura, a fábula de Esopo, prosa, organizada em parágrafos. E aqui, o texto de José Paulo Paes, fazendo referência à fábula, organizado em poema. Só que o José Paulo Paes, ele não fez só isso de diferente.
Reparem que a cigarra aqui para ele não está colocando como um ser preguiçoso. Muito pelo contrário, ele está mostrando aqui no texto dele que a cigarra, ela também foi útil. Ela foi útil ali. Por quê? Porque para ele, a cigarra, ela completa o trabalho da formiga. Que o trabalho dela, o cantar dela, é tão importante quanto qualquer outro trabalho. Só que a cigarra, o trabalho dela, não rendeu ali um fruto material, como as formigas, né? O trabalho da formiga lá, incansável, né? As formigas são incansáveis trabalhando, juntando grãos. É o material. Mas a cigarra, ela não juntou o material, mas na visão aqui do autor, que ele está querendo passar para nós, é que na verdade a cigarra, ela também estava trabalhando. Só que a cigarra é uma cantora. E as pessoas que cantam, qual é a profissão dessas pessoas? Elas são artistas. A cigarra, ele está mostrando para nós a cigarra como artista e que ela foi útil na vida das formigas. Porque quando a gente fala aqui, olha, mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, essa fadiga aqui é o cansaço. Tem uma hora que quando você está trabalhando, você cansa. É igual você, quando está estudando. Tem uma hora que você cansa, precisa dar uma parada, né? Precisa de alguma coisa para se distrair um pouco. E era exatamente isso que a cigarra estava fazendo. Ela estava cantando, trabalhando, mostrando a arte dela, ajudando a distrair, ó, que distrai da fadiga, a distrair, a levar um pouco de alegria e prazer para as formigas. Deu para entender? Então, essa aqui é a visão do José Paulo Paes, a versão que ele fez sobre a cigarra e a formiga. Ele quis mostrar um outro lado da história, tá? Então, vamos lá. Na página 91... lá na primeira questão, vem dizendo para vocês completarem aí, ó, o texto de vocês, as palavrinhas que tem essas lacunas, né? Espaços em brancos, lacunas, com R ou RR. Você vai descobrir logo se é com R ou RR pelo som, né? Porque nós já estudamos o uso da letra R e o RR. Então, você vai preencher aí direitinho o texto de vocês. Quando chega lá na primeira questão, também vem assim. Que diferença você observa na organização do poema para a fábula? Olhando a fábula, aqui na página 88, que vocês colaram, o formato dela, a organização, como que ela foi escrita. E olhando o poema sem barra, aqui da página 91, olhando esse poema aqui, essa questão está querendo que vocês registrem isso. Qual é a diferença que a gente consegue observar na organização do poema para a fábula? Como que a fábula foi organizada? E como que o poema foi organizado? É da forma como a tia veio explicando aqui, olha, tá? A forma como ele foi organizado aqui. Fácil, chuchu, beleza, né? Virando a página, lá na página 92, na segunda questão, vem: na última estrofe, o poeta revela uma opinião. Última estrofe, vamos olhar qual é a última estrofe? Aqui está a primeira, segunda, terceira. E a terceira é a última estrofe. Nessa última estrofe aqui, o poeta ele está dando a opinião dele. Então vamos lá. O que significa a expressão seria uma barra? Aqui, olha, quando ele coloca aqui, ó, seria uma barra o trabalho da formiga. O que ele quer dizer com seria uma barra? Pensa direitinho aí. Imagina, vou dar um exemplo. O que nós estamos vivenciando hoje em dia, né? Estamos aí nessa quarentena, sem poder sair de casa. E a gente até pode dizer que está sendo uma barra. Está sendo uma barra para mim, está sendo uma barra para você, está sendo uma barra para todo mundo. Mas quando você fala está sendo uma barra, o que você está querendo dizer? Que está sendo o quê para todos nós? Tá? Aí você vai responder aqui. Resposta completa, hein?
Na letra B, porque para o poeta o trabalho da formiga seria uma barra sem a cantiga da cigarra. Lá em cima você já vai dizer na letra A o que significa esse seria uma barra. Puxa vida, olha, seria uma barra. É igual se a gente falar assim, a situação que nós estamos vivendo seria uma barra, né? Para os responsáveis de vocês fazerem as atividades sem a gente estar aqui ajudando. Seria uma barra para eles. Seria uma barra para nós, professores, se os responsáveis de vocês não estivessem aí com vocês como parceiros nos ajudando. Seria uma barra, quer dizer, seria o quê? Seria muito quê, ok? Então, na letra B, porque para o poeta o trabalho da formiga seria uma barra sem a cantiga da cigarra. Continuando, na questão 3, agora observe as palavras que você completou para relembrar. Ó, relembrar, por que está escrito relembrar? Porque nós já trabalhamos esse conteúdo aí, nós já vimos. Então agora a gente vai relembrar, puxar lá da memória. Usa-se RR somente, olha a lacuna aí para vocês preencherem. Tararã, tararã, tararã. Quando o som é igual a rato. Ai, tia, mesmo assim, eu sei que nós já fizemos, já estudamos, mas eu esqueci. Lembra que a tia falou que a tia é uma pessoa muito boa? Lembra que a tia falava isso na sala com vocês? Meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Sou muito boa. Minha mãe diz isso pra mim todo dia, que eu sou uma pessoa muito boa. Para ajudá-los, na dúvida, consulte a página 63. Lá onde está falando sobre as regrinhas da letra R. Ok? Viu como é que eu sou uma pessoa maravilhosa? Mamãe fala isso sempre pra mim. E para finalizar, na página 93, tem aí duas fábulas. Essas duas fábulas, vocês vão ler, né, as duas, e elas estão... as fábulas a seguir precisam de uma revisão com relação ao uso de R e RR. Vocês serão os corretores dessas duas fábulas, porque ao escrevê-las aí, as pessoas fizeram uma salada aí com algumas palavras, sabe? Usando aí a letra R de forma indevida, de forma errada. E hoje vocês serão os professores, vocês serão os corretores dessas duas fábulas. E o legal disso tudo é que são duas fábulas e são textos curtos, né? Narrativas curtas, porque nós já estamos cansados de saber disso. Mas são duas fábulas que você também vai apreciar. Mais duas fábulas para o seu repertório, para você ter mais conhecimento. Então você vai ler o corvo e o jarro e o lobo e o burro, fazendo a leitura. Na letra A, circule as palavras incorretas. Todas as palavras incorretas nas duas fábulas, vocês vão lá, ó, circular, tá? E na letra B, reescreva a seguir as palavras corrigidas. Você não vai escrever errado, né? Claro que não. Você já vai identificar quais são as palavras que estão escritas aí de forma errada. Você vai ser o professor, né? Você vai ser o corretor desse texto. Só que na letra B, você vai olhando cada palavrinha que você marcou, porque você descobriu que ela está escrita de forma incorreta. Você vai reescrevê-las aqui na letra B, só que corrigidas, reescrevendo corretamente. Ok? Deixa a tia só falar uma última coisinha aqui. A tarefinha acabou aqui, da página 91 a 93. A tia só quer falar uma coisa para vocês. Essa fábula Cigarra e a Formiga, ela é muito famosa. Muitos escritores, né, a utilizam. Então, nós vimos ali a versão de Esopo. Tem também La Fontaine, que também escreveu sobre a cigarra e a formiga. Só que aí, cada um acaba escrevendo, fazendo uma releitura,
né? Escrevendo do seu modo, de acordo com o ensinamento que quer passar. E o nosso Monteiro Lobato, né, um autor brasileiro maravilhoso, Sítio do Pica-Pau Amarelo, conhecidíssimo, excelente, ele também fez uma versão dessa fábula, A Cigarra e as Formigas. Só que aí ele deu a visão dele, sabe? Ele fez lá de acordo com o ensinamento que ele queria dar. E é muito legal também, se você tiver a oportunidade de pesquisar, de ler essa fábula A Cigarra e a Formiga com a versão de Monteiro Lobato. É muito legal. Já começa pelo título. O título é A Formiga Boa. Então ele já vai passar ali uma outra visão, um outro ensinamento para nós. E isso é muito legal, porque enriquece, né? Nos faz crescer, faz com que a gente tenha mais conhecimento. Ok, meus amores? Bom trabalho, caprichem, letra legível, pontinho no final das respostas, início de frase com letra maiúscula. Ai, tia, você fala isso toda aula. Sim, eu falo isso toda aula, porque lembra que eu falei pra vocês? Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sempre estarei aqui para relembrar isso com vocês. Tá bom, meus amores? Ó, beijão, saudade de vocês.